Bom, o anexo 6 apresenta mais uma vez o quadro A Semana. Todas as semanas a gente reúne com um parlamentar e vamos conversar sobre aquele tema que foi o maior destaque, como diz o quadro, da semana que passou. Nós estamos aqui com a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Deputada, a gente lendo aqui a manchete do Jornal da Câmara, adiada a análise de vetos pelo Congresso, sessão conjunta de deputados e senadores, ficou para terça-feira, após impasse sobre doação de empresas em eleições. A manchete não diz muita coisa do que realmente aconteceu nesse caso, deputada Érica. Eu penso que nós temos um grande embate, não é? Que ele vem e volta, mas que é absolutamente fundamental e estruturante para uma reforma política brasileira, que é a questão do financiamento empresarial das campanhas. Nós temos hoje um parlamento que está muito distanciado do povo brasileiro. E está distanciado porque ele é uma reprodução dos interesses de quem financia as campanhas. Então eu penso que muitas vezes o parlamento é um somatório de grupos empresariais. Ou seja, os empresários, as empresas financiam as campanhas e se apossam dos mandatos. Quem dá quer receber. É receber durante 4 anos, né? Então você cria uma série de ventrílocos. E isso faz com que nós tenhamos algo que é extremamente estruturante para que nós possamos fazer com que o parlamento, ele respeite a nossa democracia, seja realmente uma democracia representativa. Porque a cada ano, as eleições de 4 em 4 anos, a cada legislatura, nós temos triplicado o custo com as campanhas do que é declarado, porque nós sabemos que há muito que não é declarado. Então nós precisamos romper o financiamento empresarial. A gente aprovou essa proposição aqui, ou seja, nós conseguimos fazer com que não fosse aprovado o financiamento empresarial da campanha na discussão da PEC, a dita PEC da reforma política, eu digo que é PEC da contra-reforma política, e nós conseguimos que ela não fosse aprovada. Em seguida, o presidente da Casa, numa manobra que feriu o regimento de forma muito explícita, e a própria Constituição colocou de novo para votar, conseguiu aprovar essa proposta de emenda constitucional. Nós depois houve a proposição e a aprovação de um projeto, não uma PEC, mas um projeto de lei para que tivesse a validação do financiamento empresarial. Então, nós tivemos já vários embates nesse sentido. E a presidenta Dilma vetou. A autorização do financiamento empresarial. O presidente da Casa quer colocar em votação o veto a essa proposição da presidenta Dilma Rousseff. E, em função disso, acabou por inviabilizar a sessão do Congresso, porque os vetos são analisados pela Câmara e pelo Senado, em sessões do Congresso, acabou por inviabilizar porque não conseguiu colocar para apreciação a perspectiva de derrubar o veto da presidência. E por que tudo isso? Porque desesperadamente se busca um instrumento para fazer algum tipo de contraposição ao que já foi decidido pelo Supremo. Porque o Supremo já decidiu pela ilegalidade dos financiamentos empresariais provocados por uma ação da Ordem dos Advogados do Brasil, que dizia que o financiamento empresarial, ele desiguala as condições de disputa. E é verdade. Me tira uma dúvida, deputada. Sim. A senhora diria que as eleições de 2016 estão garantidas como sendo realizadas sem o financiamento empresarial ou ainda há espaço? Eu não tenho dúvidas. Agora nós estamos sempre aqui na espreita de manobras que são muitas vezes manobras ao arrepio da própria legislação. Como é que se vota numa mesma sessão legislativa, no mesmo ano, a mesma proposição? Ela é derrotada, depois você coloca de novo para votar. Então veja, o presidente da Casa desesperadamente busca fazer frente a esta decisão, porque nós sabemos que ele precisa dos financiamentos empresariais para manter uma base de apoio, que tem feito com que parte do parlamento se cale frente a todas as denúncias que ele tem sofrido. São denúncias gravíssimas e denúncias que a cada dia se aprofundam mais, se agravam mais, de forma mais concreta. E o presidente da Casa busca caminhar acima de tudo isso, e para isso precisa deste financiamento empresarial que vai servir
mas também que vai servir a uma parte, a um grande número de parlamentares. Mas eu diria que nós tivemos também uma discussão importante na Câmara nesta semana, que diz respeito ao Estatuto da Família. Eu acho que assim, foi aprovado com ressalvados os destaques, a matéria ainda não foi concluída na comissão, mas ele retira muitos direitos, eu acho. Não é? Ele elege apenas um arranjo familiar, como um arranjo de definição da própria família. Eu acho que isso é absolutamente crucial, porque quando o Estatuto que está em discussão diz que família é família, e que não precisa ter amor, não precisa ter afeto e não precisa ter felicidade, eu penso que ele retroage antes da lei do divórcio. O que é a lei do divórcio? É a possibilidade de você desconstruir uma relação familiar e reconstruir outra a partir do desamor, da constatação do desamor ou da infelicidade. Então, eu penso que nesta semana também nós tivemos a discussão sobre o Estatuto da Família, que é muito importante do ponto de vista dos direitos, mas fundamentalmente essa discussão do financiamento empresarial, ela é estruturante. Até porque, olha, sabe quantas mulheres nós temos aqui? Nós temos 9,9% de mulheres. Sabe quantas mulheres que existem no parlamento dos países onde as mulheres usam burca? Em média, 14%. Nós temos as nossas burcas no Brasil. Nós temos as nossas mordaças no Brasil, que são invisibilizadas, porque o financiamento empresarial, ele também diz respeito a um parlamento onde nós temos poucas mulheres, poucos trabalhadores e onde nós não temos nenhum indígena, ou seja, um parlamento distante do povo brasileiro. Por isso a importância desse processo. Deputada Érica Cocai, muito obrigado. O Anexo 6 agradece a sua participação nesse quadro A Semana. E a semana se encerra com o Outubro Rosa, mais uma vez se iniciando. Outubro Rosa, o parlamento está todo cor-de-rosa. E sabe por que está cor-de-rosa? Porque a bancada feminina, que é pequena, mas é aguerrida, porque a felicidade da mulher é sempre guerreira e as mulheres carregam muita coragem, consegue todos os anos dizer que Outubro Rosa significa o mês onde nós vamos lembrar a necessidade de enfrentamento do câncer de mama. Então, portanto, nós estamos cor-de-rosa no parlamento, lembrando esse dia. E é muito bom que nós estejamos falando com o Anexo 6, até porque querem construir um Anexo 5 aqui na Câmara e, para isso, querem construir um Parla Shopping, ceder parte do parlamento para um shopping, para ter recursos para construir o Anexo 5. Eu diria, não queremos um Anexo 5 que fira o tombamento e que construa um parlamento, mas nós queremos sim um Anexo 6. Esse foi mais um quadro A Semana do Anexo 6. Na próxima, a gente volta com outro parlamentar. Muito obrigado, deputada Érica Cocai.